Contrato em definitivo, o atacante colombiano vai ter reforço no meio-campo para hoje. E goleiro vai seguir rotina especial nas férias. Ótimo domingo para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. É o Cruzeirão mais lindo do mundo que entra em campo hoje contra o Fluminense às 8:30 da noite, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vem embalado, hein? Uma invencibilidade de 7 jogos, levando em consideração Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Cruzeiro nos últimos 7 jogos soma 4 vitórias e 3 empates. O técnico Arthur Jorge, para o confronto de hoje, relacionou os seguintes atletas: goleiros Otávio, Matheus Cunha e Vitor Lamounier; para as laterais, Fagner, Cauã Moraes e Kaique; para a zaga, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Vidalba e João Marcelo; para o meio-campo, Lucas Romero, Gerson de volta após cumprir suspensão, Christian, Lucas Silva e Matheus Henrique, com o Matheus Pereira também. Golaço, hein, diante do Barcelona de Guayaquil. Pro ataque, Arroio, Bruno Rodrigues, Caio Jorge, Kaique Kenji, Marquinhos, Chico da Costa, Neiser Villarreal, Sinisterra e Wanderson novamente sendo relacionados. Provável Cruzeiro para hoje, com Otávio no gol, Fagner na direita, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian com o Matheus Pereira, na frente a presença do Sinisterra e o Caio Jorge. Sinisterra de contrato renovado. Na verdade, o Cruzeiro adquiriu o colombiano até 2028, pagou 3,5 milhões de euros ao Bournemouth da Inglaterra para ter o Sinisterra. O Cássio, goleiro, vai ter um trabalho especial na Copa do Mundo, vai tirar alguns dias só de descanso e vai aproveitar as férias para fazer a recuperação da lesão multiligamentar no joelho esquerdo e pode retornar até o fim de agosto. Dali Pansieri, força máxima nesse duelo de amanhã às 8:30 contra o Fluminense, o Cruzeiro buscando a boa sequência e a coisa tá bem disputada, né? Destaquei há pouco a tabela de classificação desse Campeonato Brasileiro para tentar dar um salto aí nesse Brasileirão, o Cruzeiro vencendo o Fluminense, em caso de vitória amanhã, antes dessa parada pra Copa do Mundo, Vini. Porque aí em caso de vitória o Cruzeiro já olha realmente pra cima, né? Começa a olhar ali por disputa por Libertadores. Em relação a desempenho, o Cruzeiro já tem tido um desempenho de pelotão de frente, lá de cima do campeonato. O Cruzeiro melhorou demais com o Arthur Jorge, faz um campeonato de recuperação sob o comando do Tite. O Cruzeiro vê muito mal na zona do rebaixamento. Se a gente pegar só o desempenho, só o período com o Arthur Jorge, o Cruzeiro já tem o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro. Então, assim, olha o tamanho do prejuízo que o Cruzeiro teve, né, nesse período ainda sob o comando do Tite. E vai ser um jogaço amanhã. O Fluminense também está na parte de cima, vem também de uma classificação para as oitavas na Copa Libertadores, que era até improvável, era uma combinação de resultados que o Fluminense precisava. Os dois times vêm com moral, vêm embalados, mas o Cruzeiro, para mim, é superior, é favorito para esse confronto. Sobre o retorno do Gerson, fala pra gente, Pansieri. Pois é, Hugo, a questão do Gerson é uma volta importante, não atuou no duelo de quinta-feira pela Copa Libertadores porque estava suspenso. Ele que tem cadeira cativa nesse meio-campo do Cruzeiro ao lado do Lucas Romero. Então, eu tô apostando na volta dele, tô apostando também no Fagner começar a partida, até por conta desse controle de carga para esse duelo contra o Fluminense. Depois também um tempo de descanso, né? O Cruzeiro dando férias para os jogadores, ou seja, não tem problema para o Fagner começar a partida, não tem duelo no meio de semana, por exemplo, de Copa Libertadores da América. Antes da parada aí para a Copa do Mundo, o Cruzeiro tem jogadores pendurados, inclusive para esse duelo contra o Fluminense. Goleiro Otávio, volante Lucas Romero, Gerson, o Matheus Pereira meia. Além deles também estão pendurados o atacante Kaique Kenji e o lateral direito Cauã Moraes. O Cruzeiro, depois dessa partida contra o Fluminense, vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo, que é da 19ª rodada, está marcado lá para o dia 22 de julho, mas certamente ainda não tem essa definição por parte da CBF, mas o Cruzeiro tem esses atletas pendurados. Deixa eu trazer então um provável com
Otávio no gol, Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno com Jonathan Jesus e o Kaique no meio campo, Lucas Romero, Gerson, Christian com Matheus Pereira, na frente Sinisterra e Caio Jorge. Se você pegar os 7 jogos do Cruzeiro de invencibilidade, o Cruzeiro soma 4 vitórias e 3 empates, levando em consideração Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. O placar de quinta-feira foi goleada, 4-0. O time que está animado e para esse compromisso contra a equipe do Fluminense, uma volta para lá de importante, né? O Gerson, nesse meio campo do Cruzeiro, ele não pôde jogar na quinta porque estava suspenso, mas é aquela cadeira cativa no meio campo da equipe celeste ao lado do Lucas Romero, do Christian e do Matheus Pereira. Um outro detalhe, Pedro, nessa equipe do técnico Arthur Jorge é a confiança que o Sinisterra vem ganhando. Dia após dia, jogo após jogo. Fez gol na Chapecoense, fez gol também na partida contra o Barcelona de Guayaquil. E tem um detalhe, hoje o Cruzeiro anunciou a contratação em definitivo do Sinisterra. Sinisterra com contrato até 2028. O Sinisterra estava emprestado do Bournemouth para o Cruzeiro, né? O Bournemouth da Inglaterra. E agora o Cruzeiro pagando mais ou menos 3,5 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. E é interessante que o Cruzeiro não falaria isso, né, abertamente, mas o Cruzeiro encara essa recuperação do Sinisterra também como um reforço para a temporada. De um jogador que terminou o ano machucado naquele jogo do Corinthians, teve o início de ano fazendo um trabalho especial no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, e aí tem parte médica, preparação física, fisiologia, até a parte mental também do jogador é fundamental, né, para que ele possa estar firme, mas o Sinisterra é um jogador que pode ser acionado pelo técnico também, Arthur Jorge, e vem numa crescente na equipe celeste. Com moral nesse time do Cruzeiro, hein? O cara voltou a fazer gols, marcou contra a Chapecoense, né? Isso, e agora também contra o Barcelona. Tá com moral, é o melhor momento dele, né, Hugo? Porque até então o Sinisterra tinha passado muito mais tempo no departamento médico, a gente não tinha visto ainda uma sequência dele. E tecnicamente é indiscutível, ele é aquilo que a gente esperava, um jogador acima da média. Se fisicamente ele estiver bem, o Cruzeiro está apostando nisso, se resguardou, fez todos os exames, pegou todo o histórico e sentiu a confiança de que ele vai entregar essa sequência, é um ótimo reforço, por um preço que eu acho que é até barato pela qualidade técnica dele. A aposta é muito mais na questão física. Tomara que ele consiga realmente ter sequência e jogar no Cruzeiro, porque tecnicamente eu não tenho dúvidas que ele acrescenta muito. Tecnicamente ele é mais jogador que o Arroio, que é o principal concorrente dele, que o Kaique Kenji, que de repente pode até superá-lo, porque é muito menino ainda e tem potencial. E Wanderson e Marquinhos a gente nem considera, porque não vem sendo realmente utilizado. O Marquinhos estava machucado, mas o Wanderson não tem sido nem relacionado, né, para os jogos do Cruzeiro, e não tem sido utilizado pelo Arthur Jorge. Agora, a questão toda que fica é física, né? O Sinisterra é um jogador que passou mais tempo no departamento médico do que à disposição no Cruzeiro. Então, é uma situação complicada. Vem tendo uma sequência, vem aproveitando, marcou gols nas 2 últimas partidas, fez gol contra a Chape, fez gol contra o Barcelona, e tomara que consiga aí engrenar mais uma boa atuação, porque com certeza essa parada para a Copa vai ser muito boa para ele, né? Vai ser muito boa para ele se ele sair inteiro e tiver a chance de fazer uma intertemporada que vai ter 30 dias, né? Porque o Pansieri trouxe durante a semana aí, o Cruzeiro volta de férias 22 de junho, uma segunda-feira. E a partida da Copa do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, a data base dela é 22 de julho. Então, um mês. Eu acho que nunca existiu isso no futebol brasileiro. Então é uma baita intertemporada que vai conseguir dar uma base física a todo mundo, e pro Sinisterra em especial isso vai ser muito importante. A situação, processo de recuperação do goleiro Cássio Pansieri. Então, o Hugo Cássio está em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, e ele vai ter um cronograma especial nesta parada para a Copa do Mundo, nessas férias para a Copa do Mundo. É que o jogador passou por uma cirurgia em março e segue fora dos jogos desde então. E na apuração nossa aqui da Itatiaia, o Cássio vai abdicar de parte das férias para cuidar da lesão na Toca da Raposa. O intuito do Cássio é não perder tempo e continuar evoluindo também essa boa recuperação. Inicialmente a previsão do retorno aos gramados era de 9 meses. Contudo, há uma nova possibilidade
do processo ser finalizado em 5 meses. E aí, até o fim de agosto, ele poderia estar de volta aos gramados. Essa é uma possibilidade que o Cássio sabe, então vai tirar alguns dias apenas, o restante de muito trabalho de tratamento na Toca da Raposa, pensando muito mais na carreira, muito mais em ajudar o Cruzeiro, apesar de ter o Otávio fazendo ótimos jogos com a camisa do Cruzeiro, mas o Cássio, que é um jogador pra lá de experiente, ele é um líder do elenco do Cruzeiro, então até serve como exemplo, né, para outros jogadores, essa postura do goleiro Cássio. É o Cruzeiro então, tendo essa novidade do Cássio também, sendo um jogador consciente, né, do tamanho dele também no elenco do Cruzeiro e se cuidando durante as férias. Essa invencibilidade conquistada pelo Cruzeiro nos últimos 7 jogos de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro, além, né, de uma Copa do Brasil. Cruzeiro terá pela frente a possibilidade de terminar a primeira parte da temporada em alta. Isso é realmente importante? Isso é um desenho que fica mais pro imaginário do torcedor, a pressão por não estar vivendo uma boa fase? No período de pausa, existe isso de alguma forma? Ah, sem dúvida, o Pedro, isso é muito positivo, você iniciar, e é o que eu tô dizendo, né? Você fazer uma intertemporada de 1 mês sem estar pressionado, sem estar em crise, é o ideal, né? É muito, muito importante. E eu falava no início do programa, né? Todo mundo em crise, o Cruzeiro é um time que não tá em crise, né? O Cruzeiro é um time que tá vivendo um momento aí de lua de mel com a torcida. Quinta-feira encheu o Mineirão mais uma vez. As 2 últimas partidas, o Cruzeiro somando domingo e quinta-feira, botou mais de 100 mil pessoas no Mineirão. Contra Chapecoense e Barcelona de Guayaquil. Parece que a expectativa é 40, 45 mil, né, Pansieri? Na verdade, essa era a prévia ali do Mineirão, né? Aquela previsão que o Cruzeiro passa ao Mineirão de público. Só que a venda tá aí nos 25, né? Tá. Eu acho que pesa muito esse horário de domingão às 8h30 da noite. Aliás, a CBF, graças a Deus, tá entendendo que esse horário não é legal, principalmente a gente tá chegando aí numa parte de inverno do ano. Então, assim, poderia estar melhor, né? Poderia estar bem melhor, mas não deu aquela decolada, não. Até o Laranja Superior foi aberto, que também dá uma animada, né, na galera. Mas, vamos ser sinceros, não deu aquela guinada, não. A verdade é essa. Muita relação, né, com esse horário de domingo, 8h30 da noite. Esse horário é cruel, né? E é interessante assim, porque o Cruzeiro, né, com os resultados que a gente está tendo, né, o empate a derrota do Coritiba deixa o Cruzeiro a condição de igualar a campanha do Coritiba, mas para ele ultrapassar o Coxa, ele teria que vencer por 4 gols de diferença, porque o saldo do Cruzeiro é -4, do Coritiba hoje é 0, porque tomou 3-0 do Flamengo. E com essa vitória parcial do Botafogo sobre o Bahia, o Cruzeiro vencendo amanhã ultrapassa os 2. Então o Cruzeiro hoje, que está em 10º, vencendo ele ultrapassa os 2, já vai para o 8º. Ele tem chance ainda de ultrapassar o São Paulo, caso o São Paulo perca para o Remo, e o Coritiba nessa condição. Então, o teto do Cruzeiro é a sexta colocação. É o teto do Cruzeiro, vencendo o Fluminense amanhã, e mesmo assim a 6ª colocação se aplicar uma goleada. Então, eu acho que não... Cara, se a gente pensar que o Arthur Jorge pegou esse time na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória em 8 rodadas, é um baita feito. É um baita feito que o Arthur Jorge alcançou numa competição tão difícil e tão equilibrada como o Campeonato Brasileiro, e ainda vivendo uma fase de grupos de Copa Libertadores no grupo da morte. Então, quer dizer, é um trabalho de excelência que o português vem fazendo até agora, e a tendência, claro, o futebol não é uma ciência exata, mas diante da primeira amostragem dele, a tendência é que com o Cruzeiro tendo uma janela, a gente não sabe se vai ser uma janela agressiva ou não, mas de toda forma vai ser uma janela. Com o Cruzeiro tendo uma janela e tendo tanto tempo de treinamento, a gente só pode imaginar que a tendência é crescer, né? Porque tempo de treinamento foi tudo que ele não teve. Porque desde que ele chegou foi quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ô Pedrão, então é isso, só pra gente trazer essa informação arredondada, vamos colocar uns 30 mil, poderia ser bem melhor se fosse um pouquinho mais cedo, enfim, mas essa é a realidade. Fim de mês também aperta, né? É verdade, vai chegar o dia... estacionamento 7.5, a gente falava mais cedo. Vai chegar o dia 31
E de o torcedor fevereiro tem e não um chega último o jogo. de... Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, tá? Já peço aí o like de vocês aí antes de sair do vídeo. Pra quem tá chegando, fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, tá? Seu like ajuda muito aí o canal a crescer. Então eu conto com vocês aí em relação ao like, tá bom? E quem puder também tá tirando um tempinho pra estar compartilhando o vídeo com os amigos, também ajuda demais o canal. Quanto mais inscritos, o canal tende a crescer cada vez mais. Então, e de preferência quem curte o Cruzeiro, né? Claro. Fiquem à vontade aí, tá bom? Pra tá deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? É um jogo... Eu acredito que vai ser um jogo difícil, né? Dentro da casa do Fluminense. Então, deixa aí sua opinião. O que vocês acham em relação à partida de hoje? E o horário, né? Deixa a sua opinião em relação ao horário, né? Ele realmente não tem noção não das coisas, não. Domingão, amanhã, dia de trabalho amanhã. E os caras botam um jogo tão tarde assim. Prejudica, né? Prejudica a torcida, de certa forma. Então deixa aí sua opinião. Quero saber o que vocês acham, tá bom? A gente olha todos os comentários. Quero agradecer também a todos a preferência de estarem aqui nesse canal, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que vocês permaneçam com a gente com a inscrição. E convido vocês aí a estarem olhando os vídeos anteriores, mais recentes. Até os mais antigos também, para vocês estarem tendo prova aqui. Esse canal traz notícia todos os dias, de domingo a domingo. E só do Cruzeiro, tá bom? Então você que é cruzeirense, tu tá no lugar certo, tá? O YouTube indicou esse canal para você porque você é cruzeirense. Isso, você está na sua casa, então fique à vontade para estar se inscrevendo, tá bom? Antes de sair, verifique a sua inscrição e verifique o sininho de notificação se está ativado para você não perder nada, tá bom? Muito obrigado aí pela preferência mais uma vez, tamo junto. E até a próxima. Até o próximo vídeo, tá? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.